9. Destroçando os inferninhos emocionais. Você já deve ter percebido que as fêmeas costumam nos surpreender repentinamente, desaparecendo ou subitamente ficando sem retornar nossas ligações telefônicas. Também costumam prometer e não cumprir, oscilar entre a aproximação e o afastamento, alimentar expectativas e frustrá-las, sugerir que telefonarão e não fazê-lo, provocar nossa fúria propositalmente, fazer exatamente aquilo que não queremos ou que odiamos, etc. São os bem conhecidos inferninhos emocionais que elas criam de forma voluntária e consciente. Fazem isso para nos infernizar com a dúvida e para nos testar. Querem descobrir se nos desesperaremos, se as procuraremos feito loucos, etc. O desaparecimento súbito às vezes costuma ser precedido de indícios e sinais que permitem detectá-lo. Silêncio, mau humor ou desentendimentos leves, algumas vezes, ou, na maioria das vezes, indícios enganosos que sugerem o contrário do que está por acontecer. Excesso de carinho, de amabilidade, de disposição e de boa vontade. Se sua mulher estiver muito boazinha, prestativa, carinhosa, etc., fique esperto, pois você pode estar sendo preparado para receber o impacto da síndrome de abstinência causada pelo desaparecimento súbito. Quando você perceber que ela vai desaparecer, ficar sem telefonar ou sem atender ao telefone de propósito para infernizá-lo, antecipe-se e roube-lhe o trunfo ordenando-lhe que não o procure, não telefone e que aguarde por tempo indeterminado até que você o faça. Assim você desarma este joguinho emocional, pois ordena que seja feito justamente o que ela planejava fazer. Se isso for muito difícil, então faça o contrário. Antecipe-se comunicando uma decisão punitiva que reverterá as consequências do sumiço repentino pesadamente sobre a espertinha. Como regra geral e dominante, o sumiço repentino apenas acontece após termos sido fisgados. A fêmea some quando começa a suspeitar que você será atingido por sua ausência. A intenção é provocar sofrimento crescente para intensificar a paixão. Joguinhos infernizantes, como o de desaparecer subitamente ou ficar sem telefonar, funcionam pela contrariedade. As espertinhas fazem aquilo que acreditam que irá nos desagradar, incomodar, ferir. Logo, são desarmados quando as levamos a acreditar que o ato planejado na verdade terá o efeito oposto, irá nos agradar ou atender aos nossos interesses ao invés de nos contrariar. Então, para nos desagradar e atingir, serão necessárias atitudes opostas. Ordene-lhe que faça justamente aquilo que estava planejado para infernizá-lo. Obviamente, esta estratégia de defesa emocional deve ser contextualizada e dosada de acordo com as circunstâncias, como todas as outras. Não vale ordenar que faça algo que você não suporta. As indefinições que nos atormentam tanto se originam de atitudes, posturas, palavras e expressões faciais que se contradizem. Deste modo, ficamos absolutamente sem saber a verdade e a dúvida nos atormenta. O que confunde são os comportamentos contraditórios. Em alguns momentos a espertinha dá a entender que nos ama e em outros dá a entender justamente o contrário. Há instantes em que nossas namoradas parecem querer uma união eterna conosco e instantes em que agem como se não nos quisessem ver por perto. Obviamente, esta contradição infernizante é negada e quanto mais você tentar forçá-la a reconhecê-la, tanto pior ficará tudo. Quanto mais argumentar e interrogar, mais afundará na confusão e na dúvida até atingir níveis insuportáveis. Então surgirão conflitos horríveis, brigas e, se o homem for emocionalmente descontrolado e fraco, agressões verbais e físicas. Ao final, seremos os vilões da história. Ninguém se interessará por nossas razões, ainda que sejam solidamente fundamentadas e coerentes. A primeira coisa a fazer durante tais infernos é identificar claramente quais são os comportamentos contraditórios que incomodam e estão criando a confusão. Uma vez identificados, não perca tempo discutindo, simplesmente encurrale-a dando-lhe um prazo bem curto para que se corrija, sob a pena de arcar com as consequências desagradáveis da situação que será criada caso não o faça. Se a mulher não mudar, isso significa que a mesma não presta e queria apenas enganá-lo. Se mudar, aceite-a, mas deixe o castigo pendente. Antes de tudo, o que importa é descobrir a verdade a respeito dos sentimentos e intenções femininos, para que fiquemos livres de preocupações posteriores.
Para arrancar esta verdade, que nunca é revelada espontaneamente, necessitamos encontrar atitudes corretas que possam ser tomadas unilateralmente, sem necessidade alguma de colaboração da outra parte, e que tenham o efeito de reverter pesadamente as consequências desagradáveis dos joguinhos, castigando, com o próprio joguinho, aquela que tenta jogar. Isso não significa que tenhamos que ficar passivos diante dos joguinhos infernizantes, apenas observando-os, mas sim que devemos encontrar rapidamente as atitudes espelho que os revertam e firam o que os lançou. A manipuladora necessita acreditar que você desconhece o que está se passando para persistir nos joguinhos malditos, pois é justamente esta crença que a motiva por conferir sentido à brincadeira de mau gosto. Enquanto está jogando com a felicidade e os sentimentos do macho, a fêmea se compraz em imaginar que esteja manipulando sua mente e seu sistema de crenças. Quer induzi-lo a imaginar mil coisas para que sofra. Motivada pelo desejo de vingança emocional, tenta manter-se inacessível a todo custo para evitar que as dúvidas se dissipem. Entretanto, se você conseguir alcançá-la de alguma maneira, o que é muito difícil quando elas cismam de entrar na concha, e desmascará-la de forma curta, direta, clara e certeira, demonstrando que está ciente do que se passa e afastando-se rapidamente antes que uma discussão se inicie, você poderá reverter o jogo. É importante atingi-la emocionalmente e afastar-se rapidamente, não dando tempo para que uma briga se inicie, pois assim você conseguirá fazer com que uma ansiedade paire no ar. O que importa é apenas destroçar o joguinho desgraçado e não vencer a discussão e nem tampouco forçá-la a confessar que joga sujo. Para tanto, é suficiente demonstrar que a artimanha foi percebida. Quando permitimos que a discussão nos atraia, estamos fornecendo informações, revelando tudo o que pensamos e sentimos. Ao invés de dúvidas, enviamos certezas e constatações. Quando lidamos com pessoas incorrigivelmente infantilizadas, que apreciam brincar com os sentimentos alheios, não há alternativa além de gerenciar a relação por meio de regulamentos terríveis e leis ditatoriais. Antes que o inferno emocional se instale, antecipe-se e informe, sem permitir discussão, a respeito das consequências que cada atitude desonesta acarretará. Devolva a responsabilidade para a espertinha, obrigue-a a entender que tem a obrigação de responder por seus atos, já que a mesma não é uma criança. A pilantra precisa aprender a arcar com as consequências do que faz. Vejamos algumas atitudes indesejáveis que podem ter como consequência o fim definitivo do relacionamento. Tenha o cuidado de deixar bem claro que será ela responsável pelo fim do relacionamento e não você. Ficar sem telefonar por mais de N dias. Não atender às ligações sem que haja impedimento real para fazê-lo. Prometer algo, telefonar, encontrar-se, etc., e não cumprir. Desaparecer subitamente sem dar satisfação. Ser amigável com pretendentes, machos interessados que fazem cara de bonzinhos, mas que na verdade querem mesmo é traçá-la. Ficar escutando cantadas. Fazer vingancinhas em retaliação à nossa rebeldia. A punição para todas essas pilantragens sentimentais deve ser o fim definitivo da relação, porém a espertinha deve ser comunicada antecipadamente para que não possa alegar desconhecimento. Se dermos qualquer brecha para que esta alegação seja utilizada, a infernização continuará. Se dermos a mínima brecha para que a decisão pelo término pareça ter partido de nós, o tiro sairá pela culatra, pois ela irá sentir-se livre de culpa. Logo, é importante não discutir, mas apenas comunicar de forma unilateral e absolutamente clara que a decisão está nas mãos dela, já que serão suas atitudes que definirão o rumo do relacionamento. Em casos de estelionato sentimental, uma terrível carta de aviso que informe corretamente surte mais efeito do que 1000 cartas de amor, já que as fêmeas não são suscetíveis ao bom senso. Se você for habilidoso e sua manobra houver sido correta, a ansiedade e a dúvida que haviam sido destinadas a você serão imediatamente transferidas de volta para o outro lado e passarão a atormentá-la. Para que esta manobra funcione, a razão e a justiça devem estar ao seu lado. Aquele que tentar realizar esta contra-manipulação de forma injusta sofrerá as consequências do tiro que sairá pela culatra. Não tente ser manipulador, apenas se defenda implacavelmente quando necessário. Eis uma característica invariável que sintetiza a esperteza feminina.
As artimanhas e os joguinhos visam ocultar os sentimentos e intenções reais da mulher, ao mesmo tempo em que manipulavam e testam os sentimentos e intenções reais do homem. Elas querem descobrir o que sentimos e esconder o que sentem. É por isso que nos arrancam posturas definidas à força, mas nos devolvem indefinições. É por isso também que nadam na certeza enquanto permanecemos na confusão. É por isso que para elas tudo é claro e definido enquanto para nós tudo é uma grande nuvem de indefinições atormentadoras. O ponto central de onde tudo se origina é o estado interior. Eis aí a dificuldade maior de todas. A questão não é exterior mas interna. As atitudes e comportamentos são exteriorizações de estados internos. Os estados internos da mulher refletem os estados internos do homem e vice-versa. O grande problema, podemos dizer que o problema magno, consiste em encontrar o estado interno específico que provoque em nós os comportamentos e atitudes que nos protejam do inferno. Este estado não pode ser descrito em seu qualia com exatidão, pois está fora do alcance da linguagem. Pode ser experimentado diretamente, mas não definido de forma satisfatória. A grosso modo, poderíamos tentar, precariamente, descrevê-lo como uma mente absolutamente quieta e impenetrável, uma ausência total de sentimentos negativos e uma consciência penetrante. Exteriormente, a mulher talvez veja um homem silencioso, desconcertante, calmo, distante, sábio, misterioso, intrigante etc. e não saberá se estamos concentrados, distraídos, atentos, tranquilos, tristes ou furiosos. Mas, ainda assim, esta descrição é deficiente. O estado correto é um estado de alma superior aos estados comuns, nos quais a identificação, fascinação, caos passional e aceleração mental facilmente visíveis. Em outras palavras, temos que adquirir um estado de consciência superior ao da pessoa com a qual interagimos, resistindo ao magnetismo de todas as suas provocações passionais boas e más. A tentativa de mudança meramente exterior está condenada ao fracasso, é um simples fingimento. No estado interno correto não há o menor desejo de discutir. Não há o desejo de impor um ponto de vista ou de que a companheira compreenda o que não quer compreender. Não há desejo de convencer e não se toma parte nos joguinhos malditos. A bruxa com cara de fada joga sozinha e se condena à frustração. A solução está em não desejar nada, não exigir nada e não esperar nada. O que importa é fazer com que ela jogue sozinha. É o caminho mais curto que conheço. Ao invés de participarmos dos inferninhos emocionais tentando revertê-los, nos distanciamos e nos isolamos. Destroçamos um inferno emocional quando morremos para o mesmo. Então somos capazes de concordar com tudo e ao mesmo tempo não colaborar com nada, sabotando-o, frustrando por meio da distância, do silêncio e da não ação. Não queira vencer a guerra da paixão, sabote-a não tomando parte. A mulher vence a força muscular e racional do homem por meio de seu poder de trazê-lo à confusão e torná-lo irracional. O irracional e o confuso são os terrenos em que elas se sentem bem e atuam com desenvoltura, manipulando muito bem as situações, pois o que possuem de compreensão legítima, fora do campo do egoísmo sentimental, é quase nulo. Quando o inferno emocional atinge um nível exageradamente crítico, a maior vontade do homem, ao descontrolar-se, pode ser até dar-lhes uns bons tabefes, devido ao estresse exagerado. Entretanto, se o fizer, perderá a razão e terá dado armas ao inimigo. Um bom recurso para desafogar esta raiva é alcançá-las e dizer aquelas verdades entaladas na garganta que nunca temos coragem de dizer. O ponto fraco por onde o homem é primeiramente tomado, enfraquecido e derrubado é o seu desejo e esperança vãos de que a companheira entenda o óbvio e atue de forma coerente. Este é um princípio de paixão, pois é um desejo que turva a percepção e aceitação da realidade inevitável. A irracionalidade a qual somos atraídos magneticamente, e contra a qual temos que resistir, é a irracionalidade do amor, do ódio, do desejo e da repulsa. Ela agirá de forma contraditória, provocando em você sentimentos contrários, e criará um inferno quando você tentar qualquer espécie de acordo, discussão ou diálogo bilateral, democrático e sensato, pois o mundo em que vive é um mundo da insensatez. A tentativa de fazê-las compreender o óbvio é um erro e o homem que assim procede está caindo em uma armadilha cujo resultado é catastrófico.
Resultados mais eficientes se consegue com o procedimento inverso, tomando silenciosamente decisões acertadas. O quebra-cabeças é realmente um jogo demoníaco. Uma decisão errônea provocará um desastre. A chave é encontrar as decisões e atitudes corretas, o que não é fácil. Alertar, prevenir, pedir compreensão, tentar demonstrar erros, etc. é uma completa perda de tempo. Elas somente são suscetíveis ao impacto realístico dos fatos sentidos em tempo real ou a posteriori. O que importa não é forçá-las a serem o que desejamos e nem tampouco a admitirem seus erros. Aquele que entrar por esses dois caminhos terá caído em uma armadilha e chegará ao fundo do poço, completamente louco. O que importa é criar, por meio de uma vontade livre e poderosa, situações que as obriguem a revelar o que de fato querem e sentem. Importa obrigá-las a se definirem e a mostrar o que escondem por trás do comportamento contraditório. Obviamente, as atitudes incoerentes destinam-se a acobertar algo, a esconder intenções. Visam instalar e manter dúvidas, perguntas e confusões em nossa cabeça. O comportamento feminino desconcertante tem como meta criar e manter questões que nos atinjam violentamente o coração ao não serem resolvidas. As respostas para as indagações que te atormentam não serão dadas de graça, ainda que você suplique de todas as formas. Somente serão obtidas por meio de ações radicais e definitivas que as arrancurem. É como caçar uma presa. Você deve fechar todas as passagens para que a espertinha não escape. Ainda por cima, deve ser mais esperto e antecipar as artimanhas do logro, frustrando a tentativa de frustração. A capacidade de reagir corretamente às tentativas femininas de indução de confusão não se desenvolve do dia para a noite. Leva-se muito tempo e passa-se por muito sofrimento até se atingir um nível satisfatório. Qualquer comportamento desonesto ou inconveniente de sua parceira deve ser imediatamente seguido por comportamentos seus que sejam retaliantes, devolutivos e encurralantes. Silêncio, distância e ausência de contato por tempo indeterminado, em casos mais leves, ou atitudes surpreendentes que as atinjam diretamente na emoção, em casos mais graves. Ao invés de discutir, haja. Observe-a e descubra os pontos fracos, aquilo que ela teme dentro da relação, ser abandonada, trocada por outra, não receber favores ou dinheiro seu, etc. Encontre os castigos mais incômodos que a atinjam diretamente no sentimento e os deixe à mão para utilizá-los quando for justo e legítimo, isto é, quando ela tentar feri-lo primeiro com estas mesmas armas. É muito difícil encontrar um homem que compreenda isso e ainda mais difícil surgir um que consiga realizá-lo em si mesmo. As mulheres quase sempre ganham esta guerra dos infernos. Ao enfrentarmos as situações difíceis forjadas pelos seres humanos, estamos enfrentando simultaneamente eventos exteriores e interiores. Toda situação exterior difícil cria um inferno astral. Traições de amigos, perseguições de inimigos, decepções por parte de pessoas amadas e também provocações das mulheres. Somente combatendo dentro de nós mesmos é que podemos vencer a dificuldade que nos atinge por fora. O inferno deve ser destroçado interiormente e não combatido em seu lado exterior. De nada adianta pensar estratégias para resolver situações difíceis se negligenciarmos o aspecto psíquico das mesmas, isto é, os sentimentos e pensamentos horríveis que as mesmas desencadeiam dentro de nós.